sou Cirmane, pediatra, sou assessora técnica da saúde da criança nos assuntos da pediatria. Vou falar hoje sobre o uso do palivizumab. O palivizumab, ele é um anticorpo que ele vai prevenir o vírus sincicial respiratório, que é um agente etiológico de infecções que acometem o trato respiratório inferior em crianças pequenas, principalmente as menores de 2 anos de idade. E ela pode ser responsável por 75% das bronquiolites e 40% de pneumonias no período da sazonalidade. Lactentes de menos de 6 meses de idade, principalmente os que nasceram prematuros, que têm alguma doença pulmonar ou alguma cardiopatia, eles são população de risco para complicarem com essa doença. E é um dos fatores de risco mais intensos para a internação nessa faixa etária, em torno de 13%. E a infecção do trato respiratório inferior eleva de 25% a 80% a ocorrência de asma e hiperreatividade brônquica no futuro dessas crianças. No Nordeste do Brasil, esse período de sazonalidade acontece de março a julho, todos os anos. E como é que se transmite essa doença? Ela através do contato íntimo entre as pessoas, ou o contato com a superfície ou objetos contaminados. Esse micro-organismo atinge ou penetra a mucosa dos olhos, da boca, do nariz, principalmente quando a criança está espirrando, tossindo, ou um adulto que pode estar transmitindo essa doença. E o tempo de sobrevida desse vírus nas mãos é em torno de 1 hora, e em superfícies duras ou porosas, como o estetoscópio, pode durar até 24 horas, contaminando outras pessoas, outras crianças. Como é que se dá a manifestação clínica dessa doença? Quando ela atinge só o trato respiratório superior, febre, rinite, faringite. E quando atinge o trato respiratório inferior, ela é um componente mais grave, vem tosse, a criança fica sem vontade de comer, anorexia, mais molinha, fica letárgica, pode ter a necessidade de oxigênio, ficar roxinha, ter disfunção respiratória, cansaço, e parar até de respirar. Os bebês que nasceram prematuros expulsam muito novinhos. Como a gente pode prevenir essa doença? Os cuidados básicos: lavar as mãos antes e após o contato com os pacientes. Se tiver pessoas doentes no ambiente hospitalar, limitar o contato, intensificar os cuidados de higiene pessoal, sempre estar lavando as mãos, lavando o material de uso no trabalho, orientar os familiares quanto à importância da higiene correta das mãos, porque as mãos é um potente veiculador do agente, fazer desinfecção das superfícies expostas às secreções corporais, limpar sempre os utensílios, os estetoscópios, otoscópios, isolar os pacientes hospitalizados com suspeita dessa infecção, cuidar bem dos pacientes de risco, os prematuros, as crianças com doença pulmonar e as cardiopatas, evitar lugares com aglomeração de pessoas, evitar levar essas crianças em shoppings, lugares que tem muita gente, evitar a exposição passiva ao fumo dos pais e familiares. A gente sempre orienta aqui, pais fumantes não devem fumar dentro de casa ou perto da criança, vacinar contra a influenza, crianças a partir dos 6 meses de vida até os 2 anos, de acordo com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E quando essa criança dá dentro do hospital, como é que a gente vai prevenir? Lavar a mão novamente antes e após o contato com qualquer paciente, identificar precocemente os suspeitos, instituir as precauções de contato, como máscaras, isolar esse paciente com um quarto privativo, manter precauções de contato em todos os pacientes portadores da doença, proibir a entrada de visitantes com infecção do trato respiratório, afastar os profissionais de saúde que estejam com algum quadro gripal e cuidar desses recém-nascidos e lactentes. Então, o Ministério da Saúde, através da CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, incorporou o palivizumab para a prevenção dessa infecção grave associada ao vírus sincicial respiratório. Para quem? Para que população? Para todos os prematuros nascidos com idade gestacional menores que 28 semanas e 6 dias até 1 ano de idade, e crianças com até 2 anos de idade, 1 ano, 11 meses e 29 dias,
com doença pulmonar crônica da prematuridade ou doença cardíaca congênita, com repercussão hemodinâmica comprovada. Esse segundo grupo precisa demonstrar a gravidade do quadro. Como é que a gente previne, né, através do palivizumab? O palivizumab é um anticorpo monoclonal, não é uma vacina, tá? E ele deve ser administrado no período de sazonalidade, começando um mês antes, né? Que critérios de inclusão o Ministério da Saúde colocou? Eu vou voltar a falar. Crianças menores de 1 ano de idade que nasceram prematuras, com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas e 6 dias, e crianças com até 2 anos de idade, com doença pulmonar crônica, displasia pulmonar ou doença cardíaca congênita, com repercussão hemodinâmica comprovada. O palivizumab, como é que ele se apresenta? Hoje ele é um frasco ampola, tá? Um vidro incolor, tem de meio a ou 1 ml na forma de solução injetável. Cada 1 ml da solução contém 100 mg de palivizumab. O de meio tem 50. Tá? Como é que pode ser conservado esse medicamento, esse anticorpo monoclonal? Ele deve ser armazenado na embalagem original do produto, sob refrigeração de 2 a 8 graus Celsius. Não deve ser congelado, mantendo-se assim próprio para consumo dentro do prazo de validade indicado pelo fabricante. Depois da primeira perfuração para administração, esse medicamento só dura 3 horas. Ele deve ser administrado exclusivamente por via intramuscular, usando a técnica asséptica, e para prevenir doenças infecciosas deve ser utilizadas seringas ou agulhas descartáveis e de uso único. A estabilidade do medicamento após a primeira perfuração é de 3 horas apenas. Tá? Qual é a posologia recomendada? 15 mg por quilo de peso corporal, administrado uma vez por mês, durante o período de maior prevalência do vírus essencial respiratório, previsto na respectiva comunidade. No máximo de 5 aplicações mensais consecutivas dentro do período sazonal, que aqui no Nordeste é de março a julho, cada ano. A primeira dose deve ser administrada um mês antes do início da sazonalidade, que seria em fevereiro, tá? E as 4 doses subsequentes com intervalo de 30 dias, no total de até 5 doses. O número total de doses por criança dependerá do início do mês do início das aplicações, variando de 1 a 5 doses, não se aplicando fora do período da sazonalidade. Tendo como exemplo, por exemplo, uma criança que nasce em abril, então ela começa a tomar essa dose. Abril, maio, junho e julho, tomou 4 doses. Se nasceu em setembro daquele mesmo ano, está fora do período de sazonalidade, ela vai administrar na sazonalidade seguinte, fevereiro, março, abril, maio e junho. Tá? A administração do palivizumab deverá ser feita em recém-nascidos ou crianças que preencham um dos critérios de inclusão estabelecidos pelo protocolo, inclusive nas crianças que se encontram internadas. Então, a administração começa dentro da unidade hospitalar e em unidades que têm UTI neonatal, tá? E sempre respeitando o intervalo das doses de 30 dias entre um e outro. Após a alta hospitalar, essa criança deverá ser encaminhada para o ambulatório. Infecção aguda ou doença febril moderadas a graves podem ser motivos para atraso do uso do palivizumab. Mas uma doença febril leve, com infecção respiratória leve do trato superior, não é motivo para adiar a administração do medicamento palivizumab. Tá? Ele deve ser administrado novamente por via intramuscular, com técnica séptica, de preferência na face anterolateral da coxa. Deve ter no máximo 1 ml da solução reconstituída e o volume superior a 1 ml deve ser dividido e aplicado em 2 grupos musculares. Também no máximo de 1 ml por grupo, dependendo do peso da criança. E como é uma medicação que tem um custo muito alto, então o Ministério da Saúde orientou, teve algumas orientações de como evitar o desperdício. Tá? Então a solução injetável da ampola de 1 ml, com concentração de 100 mg por ml, por exemplo, um bebê de 1000 gramas, utilizar 15 mg, que corresponde a 0,15 ml. Um bebê com 12 quilos, utilizar 30, 0,3. Então, agendar o medicamento no mesmo dia, no mesmo horário, para que não desperdice. Então,
Lembra que eu falei que depois da primeira perfuração com técnica séptica, aquele medicamento pode durar 3 horas. Então, agrupar o uso nas crianças para que não se desperdice medicamento, tá? No mesmo período. Quais são as reações adversas mais comuns dessa medicação? O tipo de infecção do trato respiratório superior, coriza, às vezes uma otite média, rinite, faringite, pode fazer um exantema, dor no local da injeção. Mas nada que você contraindique. O Ministério da Saúde, ela emitiu uma nota técnica em 2019, já no começo desse ano, diz o seguinte, né, com base na estabilidade do medicamento informada pelo fabricante em conformidade com o protocolo do uso do palivizumab e com o objetivo de otimizar o uso do medicamento, voltando a frisar, tem que otimizar o agendamento do grupo de crianças que tem indicação do uso no mesmo período do dia. Assim, o conteúdo do frasco pode ser fracionado, que vai suprir as múltiplas doses de acordo com o agendamento e com o peso dessas crianças. Quais são as responsabilidades da equipe? Tá? O agendamento, recepção dos clientes e registro das informações, manter o registro das informações referentes ao agendamento, doses recebidas por paciente com registro de lote do medicamento utilizado, garantindo a rastreabilidade. Tá? Porque às vezes a criança não volta no período do agendamento, é necessário fazer uma busca ativa dessa criança. Tá? O médico, a indicação do uso, prescrever a dose a ser administrada durante a internação e no período ambulatorial que essa criança vai ganhar peso, então essa dose vai ser acrescida mês a mês. Orientar por escrito a aplicação da dose subsequente com intervalo de 30 dias, um total de 5 doses, sem ultrapassar o período de sazonalidade, novamente frisando. Tá? Aqui a ficha de solicitação, avaliação e autorização do palivizumab da CESAL, da Secretaria. Tá? Então, vocês vão disponibilizar, vai ter um e-mail que vocês vão solicitar essa ficha para solicitação, tá? E para acompanhamento da administração do palivizumab. O fluxo em Alagoas, como é que se dá? O serviço de saúde deve encaminhar e-mail para primeirainfância@gmail.com com os seguintes documentos em anexo, que vai estar no slide seguinte. O Núcleo da Saúde para o Programa da Primeira Infância autoriza a liberação do quantitativo solicitado junto ao CEAF e informa a confirmação da liberação do serviço por meio de e-mail. E o terceiro ponto é retirada na CEAF, nesse endereço que está no e-mail, nessa apresentação, né, nos seguintes horários também, sendo responsabilidade do serviço de saúde. Então, quem vai buscar a medicação no CEAF é o serviço de saúde. E aí vai ter a garantia de um transporte adequado, que a temperatura desse medicamento fique em torno de 2 a 8 graus Celsius, não devendo ser congelada, estando em recipiente próprio, com termômetro. Os documentos necessários para a administração do palivizumab, quais são? Ficha para solicitação, avaliação e autorização do palivizumab, aquela mostrada anteriormente. O relatório médico com justificativa assinada pelo médico que atendeu o paciente, descrever o medicamento e anexar cópia de exame se houver, principalmente nos grupos das crianças com cardiopatia congênita, naqueles com doença pulmonar crônica. O 3, o receituário médico. O 4, comprovante de residência e cartão SUS da mãe na dose hospitalar. Cópia da certidão do nascimento e cartão SUS da criança e comprovante de residência da mãe na dose ambulatorial. Cópia do comprovante de doses previamente aplicadas na caderneta de saúde da criança, a dose ambulatorial. Tá? Quais são os serviços de saúde ambulatoriais que existem? E aqui em Maceió, que é responsável pela primeira macro-região de saúde, é a unidade de referência de saúde, Dr. Diógenes Bernardes, que é o segundo centro de saúde na Praça da Maravilha. Está com o telefone aí em anexo. Quais são os dias que eles fazem? Terças-feiras, 14 às 18 e quartas-feiras, de 14 às 18. E na segunda macro-região, em Arapiraca, o 5º Centro de Saúde, Dr. Biratã Pedrosa. Tá também com o telefone aí. E eles fazem a administração do palivizumab às quintas-feiras, de 8 às 12. Tá?
É importante observar que, no caso dos hospitais, a liberação é realizada conforme demanda local, tá? Uma vez que a solicitação do medicamento ocorre a partir da identificação do recém-nascido internado, que vão preencher os critérios de uso. Por outro lado, nos serviços ambulatoriais, o segundo centro, o quinto centro de saúde, o segundo centro em Maceió e o quinto centro em Arapiraca, o monitoramento e liberação ocorrerão mensalmente. Então, todas mensalmente, no dia 10 subsequente, deverá ser feito um preenchimento de uma planilha que vai estar no e-mail, tá, que vocês vão solicitar, e enviado à CESAL, tá, para a dispensação. Nesse e-mail, então vocês vão solicitar nesse e-mail da primeirainfância@gmail a medicação e vão monitorar também através desse e-mail. A planilha vai estar disponibilizada nesse e-mail. É urgente, tá, gente, porque a gente se encontra no período de sazonalidade para evitar complicações para esse grupo que foi previsto o uso do palivizumab, nos critérios de inclusão. Tá? Então, obrigada e estou disponível para qualquer esclarecimento.